Retomar então a programação da manhã. E antes dos debates eu queria lembrar a todos que as apresentações e todo o material do simpósio estará disponível no site CBDB para os sócios. Então será anunciada num curto prazo a data que será disponibilizado. Então todos os sócios poderão ter acesso a todas as apresentações e toda a gravação do evento. Então, como eu falei, seguimos agora. Aqueles de ontem que já ficaram vão poder... Aqueles que ontem foram convidados a se associar poderão ter acesso a todo esse material. Pois bem, seguimos então com os debates do tema 3, análise de riscos aplicados a barragens, critérios e decisões subsequentes, com a coordenação do Ricardo Aguiar Magalhães, o diretor de comunicações do CBDB. Por favor. Queria chamar a Terezinha Espósito, o André Assis e o Joaquim Pimenta para me acompanhar aqui. Antes da gente começar o debate propriamente dito, eu queria informar a vocês que nós conseguimos o apoio dos 3 aqui presentes para que a gente possa organizar um curso através do CBDB de análise de risco e gestão de risco. Então nós vamos montar agora a formatação desse curso com o apoio deles 3. Então é uma honra para o CBDB estar com eles todos agora aqui nessa empreitada. Outra coisa que, decorrente de ações que o CBDB vem empreendendo, de conseguirmos informações sobre os acidentes recentes e antigos, dos quais a gente não tem dados, nós conversamos ontem com a Ana e com a ANEEL, e em breve a gente vai conversar com o DNPM, que eu acredito que também vai entrar conosco nisso, e os 2 toparam fazer uma gestão junto aos órgãos, e eles vão fazer junto às empresas, porque eles têm o poder de cobrar, tanto de incidente quanto de acidente, resultados. Eles dão prazo e eles têm a resposta disso. O que resta agora é saber como eles vão fazer para divulgar isso, e o CBDB quer fazer um evento a cada 2 anos, 3 anos, dependendo da quantidade de dados, para que a gente possa ter acesso a isso e aprender com isso. O intuito, então, é a CBDB, Ana, se possível, a DNPM e a ANEEL fazerem um simpósio sobre lições aprendidas com incidentes e acidentes periodicamente. A outra coisa é que nós temos uma agenda extensa já para até 2017, que o Fábio falou um pouco, mas eu queria reforçar que nós temos agora um simpósio em Santa Catarina, em abril, sobre PCHs e usinas reversíveis. Nós vamos ter um simpósio em Salvador, em agosto, sobre instrumentação, análise de risco e plano de emergência, e um seminário de grandes barragens em Belo Horizonte, com um simpósio acoplado de barragem de rejeito e um simpósio internacional de barragem e enrocamento fácil concreto, que é convênio do Comitê Brasileiro de Barragens com o Comitê Chinês de Barragens. Então a gente está intensificando as nossas ações, queria deixar isso bem claro aqui, porque se na lei tem que ser implementada e reforçada a cultura de barragens, o objetivo do CBDB é a comunidade onde essa cultura se amplia e se inova. E nós vamos intensificar esses eventos agora cada vez mais, com lançamento de livros, etc. Tá? E a gente quer o apoio de vocês. Então quem não quis se associar ainda ontem, né, Fábio? Com tudo isso que nós estamos prevendo no horizonte de 1 ano e 2 meses, eu acredito que você não tem... o custo-benefício é muito grande e o risco de você ficar de fora disso é muito alto. Bem, agora eu queria começar com as perguntas. Nós temos aí nós temos 40 minutos de debate. Alô? Parabéns, professor André Assis, a sua brilhante exposição. Apenas tem uma pequena correção. Foi mostrado um slide de uma barragem de enrocamento com face de concreto, com uma ruptura. Esse é muito comum, em quase todas esse tipo de barragem existe, e o acidente não foi esse aqui. O acidente foi a ruptura da estrutura de controle do desvio era Campos Novos, onde eu participei ali do painel da ruptura.
Então a ruptura mostrada realmente não foi aquela ali. Apenas uma correção. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado pela correção. Peço que se identifique como ele fez. Bom dia a todos. Eu sou a Regina Moretti. Eu queria perguntar para a Terezinha e para o André essa questão das distâncias que a gente estuda Dawnbreak, né? Que é também alguma coisa que a gente tem que levar. A própria Terezinha, quando ela falou em 5 e 30 quilômetros, e o Assis falou dos estudos de Dawnbreak, eu acho que a gente tem estudado Dawnbreak, e ontem eu conversei com o Diego e com um engenheiro que faz estudos de Dawnbreak, e quando a gente viu o que aconteceu, e a gente fala em 600 quilômetros, e aí o Diego falou para mim assim, bom, então todos os estudos de Dawnbreak do mundo estão errados, porque eles vão muito mais curto do que isso, os estudos. Talvez nem todos estejam errados, o que eu acho é que talvez os líquidos são muito diferentes. Então, a gente não teria que adaptar o risco associado a certos tipos de rejeito melhor. Os estudos têm que ser reavaliados em função não só do que se aprendeu, mas do tipo de líquido, né, que a gente está usando, não apenas a viscosidade, ou não apenas simplificar o estudo dizendo que a água vai mais longe e mais rápido, e aproveitar, talvez modelos mais simples, da gente poder ter uma melhor qualificação e quantificação dos riscos envolvidos nesse tipo de barragem, porque pelo que eu entendi, ficou todo mundo muito surpreso com o que aconteceu, e também não quero acreditar que todos os Dawnbreaks do mundo estejam errados. Regina, obrigada por fazer essa colocação. Realmente eu concordo com você. Quando eu apresentei aquele método do LCI, que é um método que eu venho aplicando, que os ingleses usam, os portugueses e outros também, e ele é um método interessante porque ele avalia o risco, ele calcula o risco, mas a partir da consequência para a probabilidade. Então ele começa a analisar a consequência. Se a consequência atingir um certo nível para ele, um certo número, aí ele continua o estudo. Se não, ele parou, não, a consequência é baixa, então ele não faz o método andar para frente. E quando a gente aplicou esse método aqui no Brasil, eu apliquei em barragem de rejeito, eu modifiquei um pouco, coloquei os rejeitos que não tinha, porque ele não tem estruturas assim, né, que são os diagramas dele. A gente colocou, independente de qualquer valor que encontrasse para o primeiro estágio, que era avaliar a consequência, que nós não pararíamos o estudo, que ele iria até o final. Porque estavam trabalhando com barragem, rejeito, E aí, o que a gente, quando ele implementa e fala que você faz uma análise primeiro, nos primeiros 5 quilômetros, você tem que vistoriar, tem que ir lá para ver e levantar dado a dado o que tem, e depois o vale jusante, o distante. Que era o vale próximo e o vale distante. Aí o distante era o 30. Aí, quer dizer, não significa nada. Não significa nada, né? Então, assim, levantava tudo que estava lá e fazia a soma de tudo aquilo que poderia levar a essa consequência toda. Então, quando acontece esse fato agora que a gente fica perplexo com até onde chega, quer dizer, o negócio é 800 quilômetros, chega no mar, e daí? Então, é uma coisa que tem que ser, eu acho que está na hora de repensar, igual você falou, não está tudo fora do conforme, não acredito também não, mas o que nós temos que contribuir? Talvez o André possa nos ajudar mais nisso daí, né? Na parte do... Eu, de fato, não sou especialista em Dawnbreak, não. Mas o que eu queria falar? Os estudos de Dawnbreaks que eu tenho acompanhado, eles, obviamente, eu não posso falar que eles batem em cima, porque, felizmente, as barragens não romperam para a gente comprovar. Tá? Agora, nós temos hoje, nesse caso e em alguns outros, uma oportunidade muito grande de calibração dos nossos modelos. E uma calibração importante, porque é uma calibração onde eu tenho uma viscosidade que a maioria dos estudos não considera, eu tenho uma densidade que a maioria dos estudos não considera, e o que pega para nós de risco é também o tempo de chegada, não é só onde chega. Porque isso vai influenciar completamente o meu sistema de alarme. E isso é um ponto que os estudos atuais eles não dão resultados muito legais. Tá? Então, é uma oportunidade de calibração. Agora, chegar a 30, 40, 50 quilômetros, os estudos têm mostrado que chegam.
Tá? E o que aconteceu nesse caso é que nós confessamos claramente que nunca tinha nos passado pela cabeça é que um rio, ao ser atingido, teria um papel tão importante de levar essa lama para frente. E foi aí que aconteceu. Então a gente tem que separar a mancha de inundação, só que essa mancha caiu, esse rio não se, vamos dizer assim, uma parte dele, dos rios menores, ainda teve um efeito do dam break, que é a sobreelevação, mas o rio principal não, ele foi apenas um transportador. E aí chegou a 800 quilômetros. Mas esse é outro fenômeno. Tá? Agora nós aprendemos com isso. Agora nós vamos aprender com isso. A consequência é muito grande. Ainda que ele não tenha esse poder erosivo mais, que envolve a lâmina d'água e a velocidade, o poder de devastação ambiental, a consequência a gente não tinha levado em conta, e tem um custo elevadíssimo, né? O valor associado a isso é que eu acho que não foi levado, não é só a erosão, né, que a gente tem que levar em conta. 100% de acordo, e é isso aí. Esse é o aprendizado que eu falo da lição do acidente para a engenharia. Vamos aprender isso agora e vamos incorporar. Com certeza. Obrigada, gente. Eu queria abordar um aspecto, respondendo à Regina, que existem dois pontos importantes no aspecto que você levantou aí. O primeiro é que o dam break, ele propaga vazões, mas ele não propaga pluma de contaminação. Ele não é feito para propagar pluma de contaminação. Se fosse uma mina de ouro, por exemplo, que tinha cianeto, arsênio, essas coisas todas, além do dam break, você tinha que colocar o aspecto geoquímico e simular, que é muito mais complexo até do que o dam break só de propagar vazões, que já é complexo quando se trata de barragem de rejeitos, porque praticamente todas as metodologias de dam break são feitas para água e rejeito é um fluido viscoso. Tem uns avanços recentes e nós já estamos utilizando o fluido viscoso na propagação do dam break, mas a reologia da lama que está sendo simulada é um ponto importantíssimo na propagação. Se ela tem uma reologia diferente da que você coloca no modelo, a resposta também vai ser diferente. E lá no caso de Mariana, me parece que ainda tem um outro complicador. Você tinha partes do reservatório, pelas observações que se faz para jusante, partes com diferentes viscosidades. Tem uma frente primeiro que foi água, depois tem uma lama mais diluída e depois uma lama mais adensada. Então, aquela lama que está chegando lá no Rio Doce, lá na foz do Rio Doce agora, lá no oceano, agora ela continua então manchando a água. Né? É uma coisa impressionante, eu nunca imaginei que fosse ver a influência de uma lama, de uma ruptura de uma barragem lá perto de Belo Horizonte, chegar no oceano. Eu acho que se nós, antes do acidente, estivéssemos aqui discutindo metodologia de dam break e alguém dissesse para propagar até onda até o oceano, todo mundo ia achar que é maluquice. Agora, o ponto fundamental que eu acho é que tem que propagar a pluma de contaminação para você chegar em valores semelhantes a esse que nós estamos vendo lá em Mariana, tá certo? Bom, posso? Meu nome é Carminha, eu trabalho em Furnas, também hoje trabalho com segurança de barragens. E nesse aspecto do dam break, eu entendo que hoje o dam break tem que ser muito mais focado na bacia do rio como um todo do que apenas cada empreendimento individualmente. Veja, por exemplo, a própria Mariana pegou duas hidrelétricas, ambas tiveram que parar de gerar, abrir vertedouro, rebaixar reservatório. Um risco de uma ruptura lá em cima podia ter causado o risco de mais três empreendimentos para jusante. E o que está se vendo hoje no PAI é que cada um faz o do seu empreendimento sem se preocupar tanto, essa limitação, sem se preocupar tanto com a bacia como um todo. Eu acho que, de repente, uma regulamentação que obrigasse que todos os barrageiros ou todas as barragens de uma mesma bacia fossem estudadas de forma integrada e com a mesma profundidade. A barragem é pequenininha, não vai ter muito, não. Estudar tudo para que
um acidente desse, vamos supor que nós tivéssemos tido a ruptura de Candonga ou de Baguari, a coisa teria sido muito pior. É só acrescentar isso. Carminha, você está totalmente correta, e os estudos que nós estamos acompanhando já fazem isso. Tá? Ou seja, inclui quando a gente faz a análise de consequência, reconstrução, indenizações, tudo que a gente imagina que o cara pode reclamar para cima, a gente hoje tem que ser feito assim mesmo. É todo mundo que está para baixo, até onde que foi, com todas as consequências. Até o Atlântico. Inclusive, Maria Carmen, o que a gente vê é que quando em ações emergenciais e quer a consequência, ela quer ver assim, até onde vai isso, e inclusive se ela tem um reservatório montante que não é dela, ela pede para a gente incluir a capacidade dele de afetá-lo. É uma das condicionantes que ele coloca como risco. Não da barragem dele romper, mas sofrer o impacto de uma. Então não é só para jusante, é para... Isso, devia ser único. É. Com certeza, com certeza. E a profundidade do estudo seria a mesma. Com certeza. Rubem Cardia, só lembrar uma coisa junto disso que ela falou. O problema maior que eu vejo na cascata, eu não sei se vocês têm alguma experiência nisso, é quando você tem empresas diferentes, proprietárias das barragens. Como é que está a aceitação do risco por essas empresas? Porque às vezes você tem uma estatal que está acostumada a aceitar o risco e investir no estudo. A particular normalmente não quer investir. E aí como é que fica essa aceitação do risco? Rubem, nós não temos essa experiência, até porque hoje os trabalhos que nós estamos conduzidos têm ainda sido mantidos fechados dentro da própria empresa. Ou seja, nós estamos idealizando um sistema de gestão de risco, testando esse sistema, fazendo projetos piloto, etc., mas nós ainda não partimos para deixar claro para a sociedade, para os órgãos de controle e eventuais stakeholders interessados, que seriam o pessoal abaixo, o que nós temos. Tá? Então, nós não temos ainda essa experiência. Agora, voltando um pouquinho nos dois, né, a bacia integrada, ela pode ser feita e tem que ser feita. Agora, o elemento detonador é que muda. Pode ser a barragem 1, a barragem 2, a barragem 3. E aí as consequências são completamente diferentes. Então, tem que ser feito um dam break para cada tipo de evento detonador. Tá? Então, a consequência muda completamente. Agora, essa experiência com o pessoal, a gente avalia o seguinte, o cara vai ficar muito bravo com a gente e vai levar a gente a acionar no limite. Ele vai cobrar reconstrução, né, lucro incessante e indenizações. Então, a gente coloca a consequência dele num patamar bastante significativo, mas nós nunca fomos lá falar para ele qual o risco que ele está correndo. Eu também não tenho experiência, mas eu acho assim, numa visão bem, né, global, eu acho que o momento agora, muitas coisas que se pensava, que se assimilava, acho que está tudo sendo repensado. Então, essa coisa sempre se falava muito em analisar risco uns anos atrás, a gente conversava com o pessoal de barragem, de modo geral, seja para qualquer fim, e a pessoa falou, não, vamos trabalhar só com probabilidade, nós não podemos entrar na consequência. Então, o risco não está aí. Você está trabalhando com probabilidade, o risco está faltando. Então, acho que hoje esse paradigma quebrou. Então, nós temos que ter claro a consequência dentro do que a gente consegue chegar. Acho que ninguém chegaria no que chegou agora, por análise, não sei. Mas, assim, trabalhar claro, deixar claro e mudar esses paradigmas. E temos que mudar a cultura também. Temos que mudar a cultura nossa técnica, mudar a cultura da nossa sociedade. É um trabalho grande. Porque, veja bem, se você a população que está jusante de qualquer estrutura dessa, tem o direito de saber essa coisa dessas análises que estão sendo feitas. É um direito, até para ele saber se quer continuar ali, ué. Não quer ficar aqui embaixo, mas não quer morar aqui, não. É decisão que você tem que dar. Isso aí, a própria lei deixa isso claro. Essas informações têm que chegar. Agora, como que nós vamos fazer isso acontecer de uma maneira tranquila, de uma maneira técnica, de uma maneira calma, sem alarde? Isso tudo é função, eu acho que está nas universidades, a formação dos nossos profissionais, está no meio técnico, está nas associações, para levar isso sem o pânico, né, generalizado, porque também não é por aí. Gerar pânico não vai resolver nada.
Mas, assim, levar a informação e para que as pessoas saibam que está sendo conduzido e, principalmente, a coisa da consequência, até onde a gente consegue entender, entendeu? Eu acho que é uma coisa que nós não vamos conseguir fugir disso. É um momento da nossa grande reflexão, talvez seja em cima disso também. Não, eu queria completar, só um minutinho, Bernardino. O que a gente viu agora, o CBDB foi muito procurado pela imprensa no sentido de explicar primeiro o que é uma barragem de rejeito, o que é uma bacia, o que é um acidente, o que é isso, o que é aquilo, se a lama era tóxica ou não, não sei o quê. Então a gente fez o que a gente pôde com a ajuda de vários voluntários especialistas do CBDB que foram designados. Agora, nós também fomos procurados pelo Ministério Público do Estado, pelo Federal e por comitê de bacia. Então eu acredito que a mobilização não vai parar mais. Eu acredito também que ontem a gente estava conversando sobre o impacto de uma barragem que é fiscalizada por um órgão, que é o DNPM, em outro órgão, que Baguari e Candonga são fiscalizados pela ANEEL e as barragens de abastecimento no estado de Minas são fiscalizadas pela FEAM. Então nós tivemos aí órgãos impactantes, fiscalizando, fazendo contemporização entre agências e entre atores. E é isso que é. O que a gente falou é o seguinte, não tem nada mais complexo na engenharia do que barragem. Né? Então, a gente tem agora que sentar todo mundo e conversar. Antes que vire a caça às bruxas que não interessa para ninguém. O que interessa para a gente é o fato. E como nos precavermos dele no futuro, que é assim que a engenharia aprende. Bernardino? Bernardino, da VLB Engenharia. Eu só queria, pegando o gancho aqui da Regina e do Rubem, nós estamos falando do Rio Doce, que Fundão rompeu e atingiu 4 barragens ajusantes, né? Candonga, Baguari, Aimorés e Mascarenhas, são 4 barragens. Praticamente não tem reservatório nenhuma. Agora, a minha colocação é a seguinte, veja, o Rio Grande, ele começa em Camargos, com barragens. Tem uma cascata, que eu já contei até em Itaipu, parece que são 15 barragens, o Rio Grande. O Paranaíba tem algumas, umas 4 ou 5. Tietê, Paranapanema, Iguaçu, São Francisco. Gente, o problema é imenso. O problema é imenso. E essa questão de Mariana, eu acho que vai detonar um processo muito grande no nosso país. Muito grande. É só isso que eu queria dizer. João. Bem, eu tenho alguma experiência, uma pequena experiência em análise de risco, né, de alguns casos de usinas que eu tive que participar. De risco com efeito em cascata, gostaria de lembrar o caso da Duke Energy, né? A Duke, como é a empresa proprietária de todas as usinas ao longo do rio Paranapanema, desde Jurumirim, Canoas 1, 2, Chavantes até Rosana, Taquaruçu, ela teve oportunidade já, né, há cerca de 5, 6 anos, inclusive tem colegas aqui da Duke que poderiam depois confirmar exatamente, já fez estudos, né, porque ela tinha interesse em fazer esse estudo e todas as usinas eram de sua propriedade. Em outros rios, né, como Tietê, Paraná, Panema, Grande e vários outros aqui, nós temos geralmente, né, 2, 3 proprietários de usinas ao longo desses rios. Então, eu entendo que a partir da nossa lei aprovada em 2010 e da exigência do PAI, que está sendo praticamente agora, né, que ela está sendo realmente normalizada e efetivada, é a partir de agora que a gente... então seria, talvez, eu deixo até com uma sugestão, né, seria um dos próximos temas ou itens, né, de simpósio a ser realizado pelo CBDB, porque isso aí vai precisar de uma regulamentação que vai ter que partir, né, da ANA, da ANEEL, da DNPM, para começar a exigir esse efeito em cascata. A hora que realmente a gente vai realizar o estudo de uma análise de risco de uma barragem, a primeira consequência é geralmente o galgamento. O galgamento pode ser por uma cheia excepcional, mas principalmente pela ruptura, né, principalmente se é um grande barramento ao montante. Então isso tem que ser feito e realmente acho que vai ser uma etapa futura a partir de agora. Obrigado.
responder aqui. O que a gente viu é o seguinte, o DNPM ele já exige o PAE. Né? A ANA está regulamentando e a ANEEL está com a norma para sair agora em dezembro, segundo o pessoal da ANEEL me falou para a gente ontem. Então, as empresas se adiantaram, muitas já fizeram o PAE, ele está interno. Por quê? Como não tem a regulamentação, eu não vou colocar ainda na praça, porque está havendo ainda um convênio da ANA com a Defesa Civil, então deve haver com das outras agências, ou seja, tudo isso tem que ser muito equacionado para ver a responsabilidade de um, onde ela termina e começa a responsabilidade do outro. Então, o que aconteceu agora, eu acho que, por um lado negativo, atingiu muita gente, mas pelo lado positivo, ele vai acelerar esse processo, vai colocar os atores levando mais a sério as coisas, vai ter agência sendo melhor dotada de equipamento, de gente, e a engenharia tem que ser treinada. Então eu falei aqui antes que em agosto nós já vamos fazer um simpósio em Salvador que vai ser sobre, inclusive, PAE. Tá? Selmo Cooperman, eu queria pegar um gancho da Terezinha e colocar uma questão para vocês, saber a opinião de vocês. Lembrar primeiro que a barragem de Hoover, nos Estados Unidos, foi construída final da década de 30 e durante décadas o vertedouro não funcionou. Lá por 82, 83 funcionou a primeira vez e inundou em jusante um monte de fazenda, matogado, etc, etc. Angra dos Reis está aí, a população está ali vivendo na cidade. Eu tenho a impressão, inclusive, que há treinamentos periódicos a respeito. No Japão, o pessoal jusante de barragem ajuda, entre aspas, a fiscalizar as barragens que estão a montante das suas cidades. Alguns anos atrás nós tivemos uma discussão aqui na Abrage, alguns dos que estão presentes aqui tiveram nessa discussão, sobre divulgar ou não para a população, para a sociedade que está a jusante e a montante, o plano de ação de emergência daquela barragem. Na discussão na Abrage, metade, se tivesse uma votação, sairia empatada. Metade achava que devia divulgar e metade dizia que não podia porque a sociedade não iria compreender essa divulgação. O que vocês acham? Deve divulgar ou não? Selma, eu fico tentando pensar outras atividades, não a nossa. Por exemplo, eu me lembro, assim, anos atrás, né, já acompanhava, problemas muito graves de incêndio, a gente lembra muito disso, né? Era muitos incêndio, muitas mortes, alguns nomes de edifícios, São Paulo, Belo Horizonte mesmo teve. E São Paulo, há uns 20 anos atrás, talvez, não sei se foi em cima disso, foi feita uma grande reformulação, uma grande campanha, com aquela coisa de brigada de incêndio desses prédios, foi feita uma mudança de paradigma, uma mudança de pelo que eu sei, não sei grandes coisas sobre isso, mas que a gente acompanhou um pouco, que as pessoas, elas mudaram a forma de ver o perigo que ela pode estar correndo, mas não significa que ele vai se efetivar. Então, o que você tem que fazer nessa condição? Como agir para tentar minimizar a consequência no caso, né? Então, com essas atividades e outras que também já passaram por mudanças, que mudaram as suas formas de pensar e de agir, eu fico pensando, né, principalmente, antes eu já pensava nisso e agora principalmente, eu acho que vai haver uma grande dificuldade, não vai ser simples, né? Você levar esse plano de ações emergenciais, ele tem um interno e tem um externo, vamos dizer assim, tem o interno da própria né, instituição e tem o externo, que as pessoas que estão ajusantes, mas eu acho que é um direito dessas pessoas saberem da forma como elas vão conseguir assimilar essa informação. Porque eu acho que nessa hora entra muito também o papel meio que de professor de passar a informação de maneira que a pessoa consiga absorver, né? Tem formas e formas de você colocar as coisas. Tem formas e formas de você explicar um fato, explicar o perigo daquilo e também de dizer, olha, isso não é que vai acontecer, só que você tem que ter a linha, a diretriz de como agir, mas isso vai ser eu imagino isso,
não sei se eu vou chegar a ver isso, eu não sou tão velha assim, mas também eu não sou tão nova, eu não sei se nós vamos chegar a ver isso funcionar como eu sonho, que as pessoas recebam isso com naturalidade, sabendo que não é para acontecer nunca, mas caso ocorra, as pessoas tenham a tranquilidade, a calma de poder fazer coisas para evitar as piores consequências. Então, eu acredito piamente que quem está a jusante tem o direito, sim. Tem um direito. Agora, como isso vai acontecer, eu acho que tem um papel da universidade também, entendeu? De auxiliar nisso na formação dos nossos profissionais, dos nossos engenheiros. E até veja bem, eu vou ser bem honesta para vocês, até eu, se eu morar usando a estrutura, hoje, hoje não, mas antes de acontecer o fato, se começasse a empresa falar que ele ia fazer um monte de treinamento para simular uma situação de um alagamento, eu ia começar a pensar, peraí, mas será que está tudo bem lá? Eu vou lá para ver, que eu quero, quem é que trabalha lá? A gente tem essa dificuldade. Isso é uma coisa, como é que fala? É cultural. Mas eu acho que nós temos que tentar vencer isso sim. Essa é a minha ideia. Como é que é fora, nos outros países, mais consequências? Tá. Bom, então eu vou responder ainda um pouquinho ali rápido. Bom, eu vou dizer o seguinte, a minha opinião pessoal é que deve divulgar, isso é pessoal. Agora, eu acho que a gente não tem como escapulir disso mais. Isso que eu acho que vai acontecer pela sociedade. Tá? Então, independente da opinião pessoal, eu acho que vai ser uma cobrança da sociedade de informar claramente, né? Então, a partir do momento que você faz o dam break, que você tem os seus mapas de inundação, impacto dinâmico, etc., no tempo de chegada, teoricamente, nós deveríamos, pela lei, entregar isso para a Defesa Civil e para as áreas afetadas. Hoje, a gente não entrega, né? Faz uma coisa um pouco, vamos dizer aqui claramente, entre nós, meia boca, tá? Só que a sociedade vai cobrar melhor. O fato da gente sempre achar que a sociedade do lado de lá não é capaz de entender, me desculpem a palavra que eu vou usar, isso ainda é parte da nossa arrogância de engenharia. A sociedade não entende os nossos problemas. No entanto, ela é totalmente afetada, então isso tem que ser passado para eles também, tá? Então, nesse aspecto, essa informação ela vai ter que ser dada e junto tem que ser dado o treinamento, porque não há plano de ação emergencial sem treinamento da população. Ela não tem como se salvar se não for por aí. Isso acontece em túnel. Como é que incêndio de túnel foi controlado? Não foi controlando o incêndio, foi controlando o auto-resgate. A pessoa é treinada para correr. E assim, na área de desastres naturais, os países aí fora treinaram muito bem. Quer dizer, a professora no Japão, ela bate a mão na mesa, todos os alunos se enfiam debaixo da carteira. Faz parte do treinamento semanal deles, né? No Chile tem um dia que tem lá o treino das rotas de emergência dos vulcões. E assim por isso, eles têm um problema de desastre natural. É natural, o nosso não é, mas tudo é desastre. Então nós vamos ter que entender que a população é capaz de entender isso. E eu vou mais longe. Essa população que nós estamos falando agora, ela não foi treinada, ela não foi avisada e ela se salvou. Pela iniciativa de 2 ou 3 que correram até lá, buzinaram, gritaram e mesmo assim eles só deixaram, vamos dizer, 10 ou 15 para trás, de 380 que estavam lá. Então ela se salvou, mesmo sem o treinamento. Imagina se ela tivesse sido treinada. Então a gente tem que entender isso, transparência total com a sociedade. Queria fazer um comentário para o Selma aqui. Eu já participei de discussões como essa que você mencionou, mas sobre a publicação ou não do resultado do dam break. Que o dam break, às vezes, dependendo da hipótese ser muito conservadora, ele é mais catastrófico do que seria. Então, ele assusta muito. Então, tem um receio do pânico só pela publicação. Mas no caso do plano de ação emergencial, aliás, o dam break é feito como primeiro propósito subsidiar o plano de ação emergencial, para delimitar quais são as zonas de evacuação e próximo da barragem, na mais a montante da linha de inundação, a zona de autossalvamento, onde não dá tempo das equipes de emergência chegar para tirar o pessoal e o pessoal tem que sair só pela própria iniciativa, desde que um esquema de alerta seja implantado, tá certo? O sucesso da ação emergencial só existe se o plano for conhecido por quem está jusante, inclusive com treinamento.
É um problema nosso do Brasil, em comparação, por exemplo, com o Canadá, estou fazendo dois extremos, em que a população lá é capaz de aceitar o plano de ação emergencial, de olhar o resultado do dam break, sem achar que tem que sair de jusante porque a barragem vai romper. Nós temos isso, mas isso é uma questão do nível de educação que nós temos. Acho até que o nível de educação vai melhorar quando se divulgar os planos e houver o treinamento. É fundamental a divulgação do plano de ação emergencial, na minha opinião. Manuel Martins, apenas um testemunho. Por exemplo, a barragem de Santana, da Light, foi construída, eu não tenho precisão, mas diria que mais de 60 anos. Numa determinada condição, que o rio Piraí, que desemboca no Paraíba do Sul, tinham poucas casas no vale. Simplesmente essa região foi habitada com alta intensidade. Quer dizer, hoje a situação lá são milhares de pessoas. Quer dizer, mudou radicalmente entre a implantação da barragem, que tinha uma determinada condição, para a condição de hoje. Quer dizer, isso também é um problema. Como é que conviveria um estudo de inundação, o passivo, o custo disso que a empresa passou a admitir, em relação ao que ela não tinha quando se implantou? Quer dizer, são as condições que mudam pela ocupação desordenada, etc. São milhares de pessoas. Eu falei uma frase aqui que o risco é vivo, né? Ele não é estático, ele tem que ser reavaliado sempre. E isso é um problema. Agora, em alguns países, por exemplo, quando você foi o concessionário e recebeu, você trabalha com aquela condição, né? Não quer dizer que você não deixe de ter a responsabilidade pelo que vai acontecer depois, caso haja ocupação daquelas áreas. No entanto, você tem que sempre estar reavaliando e informando essas pessoas e considerando esse processo. Em alguns países, se hoje eu sou concessionário e recebi a outorga disso aqui e não tem ninguém morando, e essa pessoa entra na mancha de dam break, ela é obrigada a comprar um seguro. Ela, tá? Se ela já tivesse lá, não. Mas se ela hoje entrou na zona de dam break, o Estado exige dela a compra de um seguro. Você pode morar lá, eu não posso impedir, é zona de expansão, é zona de indústria, etc. Só que aí ela tem que se autossegurar. Tá? Não, estou falando que existe isso em alguns países. Gente, nós temos 10 pessoas na lista de pergunta. Então vamos ser mais objetivos, tá? William Lacerda, do Rio de Janeiro. Eu só estou lembrando que já está em operação no Rio, na região serrana do Rio, o sistema de alerta com sirenes. E no Rio, o Instituto de Geotécnica tem feito treinamentos de evacuação para lugares seguros durante tempestades. Então isso já está sendo feito, pelo menos em acidentes de escorregamentos de terra. Apenas repetindo, está se falando muito aqui no Brasil. A minha pergunta era, os outros países já passaram por isso e vocês, de certa maneira, então eu não vejo muito como tentar dissociar o Brasil do resto do mundo, porque a ideia de que o fulano da esquina não vai entender o que eu vou falar, o que eu penso, e me parece que isso já está ultrapassado há muito tempo. Cheira um pouco a pátria educadora, um pouco. Brasil Pinheiro Machado, eu queria fazer uma observação sobre... nós estamos falando sobre dam break e previdências e o que a minha própria experiência nesses últimos 30 anos mostra que várias companhias, vários proprietários de barragens, de usinas, ainda estão muito longe de cuidar de problemas muito mais simples, como, por exemplo, a evacuação do pessoal ajusante da barragem para descargas máximas de vertedouros, né? Isso acontece em São Paulo. Em 1982, eu fiz um trabalho para a CESP de identificação de ocupações de área ajusante de Jupiá.
Naquele tempo nós descobrimos que havia gente que ficava esperando a notícia da cheia para construir uma casa e depois ser indenizado. Um rancho, né? E ser indenizado. Né? Portanto, e isso é uma falha, não das pessoas, mas é uma falha das companhias que administram isso. Falando da parte de montante, só para semelhança, né? Na barragem de Pedra do Cavalo, na Bahia, que é uma barragem de atenuação de cheias, né? Tem naturalmente um espaço livre para armazenar a cheia. Esse espaço está ocupado por residências de alto padrão que utilizam aquilo como... Né? Quer dizer, nós temos ainda problemas anteriores vamos dizer, as regras civilizadas de desocupação e dam-break, né? A ocupação do território brasileiro, ela não é bem fiscalizada e organizada em quase lugar nenhum. Então você tem ocupação urbana, ocupação ao redor de córrego, ocupação em costa, ocupação em margem de reservatório, ocupação no pé de barragem, ou seja, vários lugares que não são podem não ser recomendados, e o pessoal ocupa porque há uma ausência do Estado, né? Mas as companhias proprietárias, né, devem ser fiscalizadas para isso. Essa que é a verdade. Tem dois lá no fundo. Bem, olha só, são dois depoimentos. Eu participei da Defesa Civil da Bahia de dois simulados, um de deslizamento de encosta, onde foi acionado todo o processo, saiu de Brasília, foi um negócio muito interessante, de encosta, e outro foi de área de inundação. Dois simulados. Essa resolução da ANA está caminhando para exigir algum pedido simulado também para a barragem. A Defesa Civil da Bahia, nós fizemos alguns encontros com a Defesa da Bahia e encontro até com empreendedores, onde eles nos convidam a Defesa Civil para apresentar plano de ação de emergência ou plano de contingência que os empreendedores já tinham em mãos. E foi um encontro fantástico. Estou interessado em saber esse instrumento e como ele agir no momento que for necessário. Então isso vai acontecer. Agora eu só dou um relato. O senhor falou de Pé do Cavalo, eu vivi um momento interessante de Pé do Cavalo. Quando teve tsunami no Japão, um radialista foi para o rádio, disse que tinha uma rachadura na barragem e ia romper a barragem de Pé do Cavalo, que ia inundar a Cachoeira de São Félix. Foi um pânico. Prefeito, vereador ligou, foi um inferno danado, e tinha uma comissão da população que se deslocou para a barragem, para entrar na barragem para ver o que estava acontecendo. Aí nós fomos para lá, e aí fizemos uma inspeção dentro de 1 hora e andamos 1 hora com a população em cima, um grupo na barragem, para mostrar tal fissura que ia derrubar a barragem. Ninguém viu uma fissura de uma magnitude para derrubar a barragem. O que é que aconteceu? Houve uma reunião na Câmara da Assembleia, onde a empresa apresentou seus procedimentos de monitoramento, houve tipo assim um esclarecimento, é o tal da transparência. E houve uma tranquilidade enorme, a população tranquilizou e ficou o compromisso do plano de ação de emergência que tem ser o externo, a comunicação externa, que é uma coisa que tem que ser construída, né? Só um depoimento nesse sentido. Não fui eu, não. Concluí. Só é um pequeno depoimento. Tá? Pronto. Foi eu? Não, né? Bom, a gente fala de consequências aí, é algo que eu gosto muito desse assunto dos planos de emergência. Embora o assunto era análise de risco, né? Mas para como evitar as consequências, né? A gente acabou... O dam break é um assunto que chama muita atenção, até porque muita gente não sabe como é que... Realmente não sabe como é que faz, né? O estado da arte hoje é ainda um pouco confuso aí o que fazer. Acho que a oportunidade lá em Salvador vai ser muito boa para a gente. Espero que tenha bastante tempo para a gente debater lá esse assunto. Mas do que foi falado, uma coisa, eu concordei com o André Assis, eu acho que dessa vez a gente não escapa de ter que... a divulgação. Eu ainda acho que é um ponto muito polêmico essa questão da divulgação. Não que eu seja a favor, contra. Eu discuto muito o tempo dela. A gente fala de riscos naturais e riscos tecnológicos. Os naturais normalmente são muito mais prováveis e a gente não está vendo um esforço, exceto aí a gente está vendo no Rio lá, depois daquela catástrofe que teve lá, a Bahia já tem alguns exemplos, mas tirando esses casos, a gente não vê um esforço grande do Estado de orientar populações e tal. E de repente, os riscos mais prováveis não têm tratamento nenhum, e o único risco que a população vai conhecer é o da ruptura da barragem, que já foi comentado aqui 10⁻⁴, 10⁻⁵, e inundações que acontecem todos os anos, aí, abaixo de 10 mil anos de recorrência,
que seriam considerados naturais ainda, não tem tratamento nenhum. Eu vejo exemplos lá, próximo a Belo Horizonte, inclusive, de bacias que tem, de municípios, que não se preocupa com deslizamento de encostas, não se preocupa com inundações naturais. Tem vários rios que aportam no mesmo município, alguns com hidrelétricas, abastecimento de água, outros com barragem de mineração e outros sem barragem nenhuma. Nós estamos falando de 3 tipos de empreendedores. A gente teria quantos sistemas de alerta ali se isso fosse estruturado de forma desorganizada? Aí ia ter sirene da barragem de mineração, sirene da barragem de hidrelétrica, sirene da barragem de água, mais as sirenes da Defesa Civil por algum outro motivo. O único agente comum nessa hora é a Defesa Civil. Então, eu acho que às vezes a gente está antecipando a discussão. Essa discussão tem que ser muito alinhada com a Defesa Civil. Volto a falar, eu não sou contra a divulgação. Eu só acho que a gente, às vezes, está divulgando o risco menos provável e aquilo que é mais prevalente, igual fala na Defesa Civil, que a Defesa Civil tem que atuar para os mais prevalentes, não tem um tratamento adequado e a população está conhecendo só o menos provável e o que gera mais consequência. É claro que ela vai ficar em pânico. Ninguém nunca apresentou para ela um mapa de inundação natural de 100 anos, de 200 anos, que já é algo, muitas vezes, crítico. E com relação aos limites, o que eu tinha comentado com a Regina, quando ela falou, eu não falei que estava tudo errado, mas o estado da arte hoje não preconiza você falar 600 quilômetros. O Joaquim comentou isso muito bem. Geralmente você fala que vai até o próximo reservatório jusante, até a foz de um rio que tem capacidade de amortecer a sua ruptura, ou até o momento que a sua onda atinge características de uma cheia natural. Então, esse é o estado da arte hoje. Ninguém fala, vou propagar até Buenos Aires se acontecer igual o Bernardino comentou, no Rio Grande aqui. Ninguém faz isso. Essa articulação tem que acontecer, talvez pelas agências. As agências reguladoras têm que promover essa articulação entre os agentes. Estou com a colega de Furnas aqui, tem barragens da CEMIG, Furnas, CESP, agora vai ter um grupo chinês que a gente vai ter que articular com eles. Quem que vai fazer essa articulação? Eu tenho que me virar com todo mundo, Itaipu, e aciretar, e vai embora. Então, só essa questão. Minha preocupação com relação a essa discussão agora do calor do momento é o tempo. Isso eu acho que até, embora não era o assunto original, era a análise de risco, mas eu acho que é um ponto bom para a gente debater se o tempo realmente é esse. Vamos começar a divulgar mapas de inundação, onde ninguém nunca ouviu falar de um mapa de inundação natural, que já é catastrófico às vezes. Alô, o vídeo com cremate. Peço desculpas de novo, vou ter que fazer igual ontem, mudar o assunto, voltar para o assunto original, porque a minha dúvida é no original. O professor Assis ele mostrou muito bem a questão da importância da quantidade de amostras para se construir um sistema baseado em probabilidade. Né, quando comentou o método de Monte Carlo e tudo. E na primeira apresentação, o Dr. Pimenta comentou do sistema de gestão que era elaborado na sua primeira fase, que foi mostrada, com avaliações qualitativas, né? Tanto para danos quanto para probabilidade de ocorrerem. A minha pergunta para o professor, nesse modelo, quando foi concebido, foi adotada alguma estratégia para minimizar o impacto de opiniões muito pontuais de pessoas, ou seja, normalmente essa probabilidade de ruína era definida a partir de uma opinião só, ou era um conjunto de opiniões para definir se ela era grande, pequena, média, para fazer essa avaliação qualitativa? Como que era definida essa questão da probabilidade qualitativa ali dentro do sistema? O objetivo principal da análise de risco que eu mencionei aqui era de mostrar cada não conformidade identificada na barragem, que tipo de risco ela traz em termos de probabilidade e de consequência, mostrando então, risco classe 1, 2 até 5, isso é um critério de hierarquização das ações dentro do plano de ação corretiva.
Ele era essencialmente para fazer ação corretiva e eliminar a não conformidade. Exemplo, tem lá um vazamento que está com água limpa, mas que tem risco de passar a ter água com carreamento e dar um piping. Isso é analisado na análise de risco e, dependendo então da posição que ele está lá, e deve estar numa posição de risco mais alto, o plano de ação vai construir um filtro, numa barragem, pode ser uma barragem mais antiga que não tinha, construir um sistema de filtragem e mitigar o risco de piping, tá certo? Quanto custa isso para fazer? Vai custar R$500 mil? Bom, ao mesmo tempo, na mesma barragem, tem uma deficiência de capacidade de vertedouro que vai custar 5 milhões para corrigir. O gráfico do FEMEA, ele mostra a posição do ponto e hierarquiza o que precisa ser feito primeiro. Ele ajuda, é uma ferramenta para fazer isso, tá certo? Ele, naquele caso, não é usado para fazer o plano de ação emergencial. Você está tentando reduzir o risco no FEMEA. Quando o risco residual é que é colocado no plano de ação emergencial, tá certo? Mas o risco identificado dentro da inspeção e da análise de risco, ele é corrigido. Aquela análise é para programar a ação corretiva. Então, quanto mais perto do vermelho está o ponto, mais importante ele é para ser corrigido, tá certo? Entendi, Pimenta. Mas a minha pergunta, desculpa se eu não fui claro, foi antes desse passo. Na hora que eu defino essa probabilidade, vou usar os dois casos que você comentou, do piping e do vertedouro, do galgamento. Como que, na hora de se definir essa probabilidade, se ela era alta, baixa, ou média, ou altíssima, dentro do sistema, essa era uma opinião dada por uma equipe de engenheiros, por um engenheiro, por uma avaliação quantitativa, ou era um grupo só? A minha pergunta é no sentido de tentar mostrar que, em muitos casos, a opinião das pessoas diferem. Vou pegar o caso do pai aqui, que é a opinião de cada um aqui, se a gente fizer uma matriz aqui, cada um tem uma opinião. E se talvez ter uma opinião única não traria dificuldades na hora de construir essa matriz. O FEMEA é feito dentro da metodologia por um grupo de pessoas com perfis complementares. Tem alguém que é de operação, alguém que é de projeto, alguém que é de meio ambiente, etc. Alguém que é de gestão. Então você tem um grupo, digamos, de 4 a 8 pessoas que está fazendo a análise de risco e sempre se busca o consenso a respeito da classificação, tanto quanto a probabilidade quanto a consequência. A experiência tem mostrado que não é difícil chegar nesse consenso. Às vezes você tem alguma divergência sobre classificação, você então repete. Depois que você chega à conclusão no plano de ação, você fala, bom, agora vamos verificar o que aconteceria com o plano se nós mudássemos aquela classificação que foi controvertida. Você muda e vai lá no plano de ação ver se aquilo mudou. E aí você faz a gestão do plano de ação para atender a todas as circunstâncias da análise de risco, tá certo? Deixa eu só complementar rapidamente aqui. Geralmente, via de regra, talvez 100%, todos esses métodos, quando eles são para fazer essas pontuações, é sempre em grupo. Nunca se faz isolado. E outra coisa, você tem métodos que podem ser aplicados. Por exemplo, você tem o painel Delphos. É formas de fazer, com que cada um dê opinião, um sabendo, não sabe. Você tem várias maneiras. E outra coisa também que é fundamental, que cada valor que é dado, cada qualidade que é colocada, ela tem que ser justificada. Então, por exemplo, nos trabalhos acadêmicos é muito fácil. Os meninos fazem trabalho acadêmico, geram lá a dissertação, quando eles aplicam o método, ele é obrigado a deixar relatado para que as pessoas vejam por que foi dado aquele valor ou aquela classe. Então, tem que estar muito justificado, porque senão exatamente pode cair nisso daí. Mas se fosse fulano falar, não, isso não pode existir de jeito nenhum. E a convergência, ela sempre vai acontecer. Então, isso aí, senão, perde todo o sentido, né? Nós vamos encerrar o debate por causa da Diana. É rápido? É rápido. Bom, já boa tarde a todos. Eu sou Paulo. Nós vamos ter que encerrar. Eu sou Paulo Werneck, eu sou oriundo do setor nuclear, trabalhei 38 anos na usina, fui para lá como engenheiro de instrumentação e nos últimos 13 anos coordenei o plano de emergência da central.
Primeiro, só complementar os palestrantes, a probabilidade de acidente, o pior acidente numa usina é a fusão do núcleo com perda das barreiras. O que são as barreiras? São o próprio encaminhamento do combustível, o sistema primário selado, o envoltório de aço e o envoltório de contenção. Ele é de 10 a menos 7. Com relação ao plano de emergência, eu acho muito importante que a população seja informada. Quer dizer, ela tem que saber que todo aquele esforço, né? Agora, falar de emergência é muito difícil. Eu peço a todos que vão retornar hoje ou amanhã de avião, prestem atenção quem presta atenção na aeromoça e quem lê o encarte. Por quê? Ninguém a bordo acha que o avião vai ter um acidente, vai sofrer um acidente. Não, as pessoas não têm a percepção do risco, aí ela não olha. Então, esse momento agora das barragens, nós vivemos isso em Angra, nós fazemos palestras, nós fazemos simulados, dois anos simulados internos de mesa em dois anos também. Quando aconteceu Fukushima, em 2011, nós conseguimos uma adesão enorme da população. Porque você fazer palestra é difícil, porque você faz de dia, o cara está trabalhando. Você faz de noite, você compete com a novela. Então, quando aconteceu Fukushima, todo mundo participou. Tivemos que fazer, dobrar, triplicar o número de palestras, porque não cabia nos espaços. E os voluntários para os exercícios foi enorme. Em 2013 já não foi. Em 2015 eu não acompanhei, mas soube também que foi inferior, inclusive, a 2013. Então, o momento para ter adesão é esse, pós-Mariana. É a minha sugestão para vocês. Obrigado. Então, nós... Oi? Não, nós vamos encerrar, porque, na verdade, eu falei que era até 10 para meio-dia, são meio-dia e 10. Então, eu já dei muita chance. Mas um momento, gente. Nós vamos fazer agora, eu queria pedir para o Joaquim Pimenta permanecer e o André, agradecer ao André e a Terezinha, que nós vamos falar um pouco sobre o acidente de Mariana. Fatos, o que a gente já pode explicar e tentar esclarecer aqui. Eu, Carlos Henrique, pedir que vocês dois, obrigado. Pelos colegas da NPN, como voluntário, só para participar de algumas discussões sobre o problema, e tive a oportunidade de visitar essa área todinha. Bem, foi o que eu falei, o DNPN foi muito parceiro no sentido de permitir que a gente participasse das reuniões, discussões. Nós discutimos muito em cima da celinha, entendeu? Que houve uma preocupação minha imediata daquela trinca. A trinca, a dúvida se a trinca estava localizada em cima de uma berma ou se era em cima de uma estrada de serviço mais ajusante. E a constatação que estava em berma. Inclusive, eu recebi um relatório deles anteontem, está se fazendo berma de reforço, né, umas construções em celinha e na Tulipa, umas obras estão sendo executadas, né? Tá. Bem, já tem umas ações de recuperação. Aliás, na televisão foi dito, a Samar falou que tinha risco e estava adotando essas providências. Essas providências são construção de berma de reforço, na Tulipa, na celinha, justamente por conta dessas trincas, né? Essa vulnerabilidade tem muito grande na área, né? Você vê, tem erosões de pé de talude, de trincas por aí. Eles instalaram um georradar. Todo o talude está monitorado, estão tendo 24 horas de observação do comportamento do talude, e a informação que eu tive está estabilizado, nada aconteceu. Agora, é um período de chuva, que esse período de chuva, a minha preocupação maior é o período de chuva, né? Tem trinca, assim, muita vulnerabilidade. Bem, a informação que basicamente é essa, né? Que eu teria que dar. Santarém também, a proposta é fazer a recuperação do Santarém. Eu não vi o projeto de recuperação do Santarém. A proposta é recuperar a Barra de Santarém. A gente vê que está muito danificada, não vai ser uma recuperação muito fácil. E acho que a preocupação é você conter Germano de qualquer jeito. Porque qualquer problema em Germano, Santarém não suporta e por mais que se recupere, ela não tem capacidade de retenção de uma eventual ruptura se acontecer em Germano. Para mim, a vulnerabilidade maior é Germano, os diques Germano. Eu coloquei isso claramente para eles, houve entendimento do TNP nesse sentido. Você, Pimenta, quer colocar alguma coisa? Bom, o Ricardo me pediu que ajudasse a explicar e dar informações aos associados do CBDB sobre o acidente. E eu queria dizer que tem
muitos aspectos de interesse numa ruptura como essa, que são do interesse do CBDB. Essas informações dependem de tempo, principalmente a primeira pergunta que todos fazem, por que rompeu? Essa pergunta talvez seja a última a ser respondida, porque depende de coleta de informações sobre o projeto, eventualmente até execução de novas investigações. As ações todas são, além das ações emergenciais, o estado de segurança das estruturas remanescentes, que eram 2 vales contíguos. Com ruptura de uma barragem, um dos vales esvaziou, o segundo ficou então com as estruturas divisórias em celas topográficas, ficaram barragens que estão sendo questionadas do ponto de vista da segurança, principalmente pelo fato de que, se houver uma ruptura, haveria mais fluxo de lama para jusante. E a Samarco está fazendo toda a avaliação e ações de reforço das estruturas que estão julgadas necessárias de ser reforçadas, tá certo? Eu não saberia dar informações sobre especificamente quem vai investigar, como estão sendo formadas as juntas, etc., porque eu não tenho envolvimento nesses aspectos aí. Eu só queria esclarecer, quando você mencionou do Ministério Público, o Ministério Público de Minas Gerais já me chamou várias vezes como perito para fazer laudo em barragens que romperam. Nesse caso, como eu era consultor da Samarco, eu coloquei que estava impedido de ser um perito de investigação. E mesmo como consultor, porque minha esposa é analista ambiental do Ministério Público, e está junto do grupo que está tratando das ações emergenciais nas barragens remanescentes. Então, eu julguei que eu não deveria participar por várias razões, principalmente razões éticas e de interferência. Nossa cabeça é uma só, não dá para você chegar numa reunião pensar de um lado e na outra pensar do outro. Então, isso aí, como engenheiro de barragens, eu tenho todo o interesse e estou investigando de minha própria iniciativa, junto com pessoas que eu conheço que têm informações, indagando sobre as causas da ruptura. Tem muitas lições, sem dúvida nenhuma, a serem aprendidas, mas eu acho que do ponto de vista do comitê, e aí eu falo como membro do comitê, como ex-diretor do comitê, o comitê tem que ser, nesse momento, ainda espectador e, eventualmente, colaborador, e não cobrador de soluções, de coisas que não está na hora ainda dos proprietários fornecerem. Eu acho que tudo isso tem que dar tempo e, inclusive, respeitar o estado de impacto com que todos os envolvidos estão, junto com a pressão de ação emergencial, de vidas que foram perdidas e tudo isso, inventário de indenizações e tal. Essas são situações extremamente complexas que eu acho que o comitê certamente vai receber informações sobre causas, vai ter interesse tecnológico nas discussões, as ações emergenciais hoje aqui nós já discutimos muito, até eu acho que a extensão com que nós discutimos está grandemente influenciada pela catástrofe que ocorreu, mas em termos de dados que a gente possa solicitar a Samarco ou os envolvidos, isso a gente tem que esperar, tá certo? Então, eu como era consultor da Samarco e tive participação anterior, eu quero também aproveitar essa oportunidade só para informar o seguinte: eu tinha um contrato com a Samarco até 2012, quando a barragem tinha metade da altura que estava agora, e em 2012 houve uma concorrência para continuidade. Eu não fui, a minha empresa perdeu a concorrência, nós saímos do processo. Então tudo que foi feito depois foi por outros projetistas. Eu só estou aproveitando essa oportunidade porque o Ricardo me colocou aqui exatamente pelo que ele conhece que eu tinha de trabalho para a Samarco. Então eu tenho muitas informações sobre isso por essa condição anterior de consultor da Samarco. E a Samarco também tem todo o reconhecimento sobre isso e até pediu apoio para aconselhar nas ações de estabilização das estruturas que estão lá, que não foram do meu projeto, mas projeto de outros, mas que estão em situação crítica. Acho que eu não teria muito a dizer aqui, tanto pela situação de complexidade que é como eu acho que deve esperar, como também como consultor da Samarco. Eu acho que tudo aí eu tenho que aguardar
E a minha colaboração, ela está disponível a todos que estejam investigando nos fóruns adequados de discussão dos problemas e tal, certo? Acho que nós avançamos no horário do almoço, a sessão tem que voltar a 13h. A minha proposição é de que a gente almoce para voltar na sessão técnica da tarde. Eu queria agradecer muito a vocês e ao Joaquim Pimenta e ao Carlos Henrique. A gente ter essa oportunidade e vamos em frente, como ele observou, com cuidado, aguardando que as